Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Hoje, como a mulherada tá falando, eu não aceito pouco mais, o homem, ele tá tendo que meio que se virar nos 30 para poder dar conta do recado. E aí sim, lá no consultório a gente tem, né, o aparelho didático, bem didático, né, tem o pênis e tem a vulva com a vagina toda completinha, e a gente vai fazendo esse treino, vai mostrando para que a gente possa fazer com que esse casal eles voltem a ter essa sintonia, para que eles possam ter esse sexo gostoso, né, que todo mundo merece. Alessandra, conta um pouquinho pra gente do seu trabalho. Eu sou psicóloga e sexóloga, né? Atuo já aí há uns 8 anos com essa galera que muitas vezes não consegue conhecer o próprio corpo e que também vem dentro do consultório com vários tabus. E um deles é o famoso e misterioso ponto G, né? Que a gente veio conversar aqui. E tem uma clínica lá em Águas Claras, onde a gente recebe e acolhe todo mundo com muito carinho. Quem quiser me seguir, @psicóloga Alessandra Araújo. Legal. Então, vamos começar a desvendar esse mistério, que é o ponto G, né? Uma pergunta que eu acho que é essencial. Existe o ponto G? Existe o ponto G, tanto na menina quanto no menino. Tá vendo? As pessoas acham muitas vezes que é só a gente, né? Só as menininhas que tem. Mas não. Quando a gente começa a estudar, conhecer o próprio corpo, a gente vai vendo que tanto no corpo meu quanto no corpo do homem, nós temos 1.500 terminações nervosas. E muitas dessas terminações são incomuns. Não são comuns, como o nosso ponto G. Tem as zonas também, né? Que a gente fala de um ponto específico, mas são várias áreas que a gente sente mais prazer, né? Sim! Se eu falar pra você que nessa região aqui você consegue chegar a gozar. Ah, quero. Por quê? Quando a gente tá dentro da relação, que a gente tá ali naquele clímax, né? Que não é aquela coisa de você ir ali e dar uma rapidinha, mas onde tem aquela conexão, aquele envolvimento, aquela intimidade, todo o seu corpo ele vai ficando todo irrigado. E essa região, sim, né? Com um bom beijo, com uma boa língua ali passando, você consegue literalmente gozar tranquilo e bem gostoso. Então, explica pra gente como é que funciona, então, o ponto G. Porque a gente, às vezes, acha que é isso, o ponto, porque tem ponto G. A gente acha que é uma coisa. Explica pra gente, primeiro, de onde surgiu esse termo e por que o termo ponto G... E por que a gente é tão difícil encontrar, assim, o tal famoso ponto G? O misterioso, grande, assim. Por que permeia esse mistério em cima do ponto G? E que coisa mais interessante, Cecília. Quando a gente vai estudar, a gente descobre que quem achou o ponto G foi um homem. Olha, e hoje em dia é tão difícil eles encontrarem. Cadê? O ponto G foi dado em homenagem a ele. Ele é um alemão, o nome dele é bem complicado, é Robert Grindstein. E ele é localizado na nossa parede da vagina, né, no corpo feminino. A gente introduzindo os 2 dedos, levantando, como se a gente estivesse batendo de frente mesmo com a nossa barriga, a gente pode começar a passear e a tatear. O pessoal fala muito, tem aquele lugar ali que é mais enrugadinho no nosso corpo. Quando você começa a fazer esse movimento de passear, a mulher mesmo pressionando, ela já começa a sentir uma coisinha diferente. É como se fosse uma sensibilidade. Ainda não é possível só sentindo essa sensibilidade, a gente gozar, a gente chegar ao orgasmo. Mas quando a gente faz aquele sinal de vem cá, né? Várias vezes a gente começa a estimular. Já lá no público masculino, os meninos, o ponto G está localizado na próstata, bem próximo à próstata. Por isso que eu falo, meninos, não fiquem com tabu de também deixar as meninas explorarem, né, a região, que também vai dar prazer total na relação. Isso é muito bom. É importante ressaltar, porque às vezes tem os homens têm um certo
alto preconceito de, né, de explorarem, assim, de achar que o prazer tá só no pênis em si, na cabeça do pênis, mais Sim. especificamente, e não explorar as outras, tudo que tem para ser explorado, né? Então, acho que isso é muito interessante a gente ressaltar. E voltando, né, onde ele fica e por que os homens têm dificuldade de encontrar o ponto G, eu acho que é muito disso, né, deles não de explorar a própria, eu acho que o próprio corpo da mulher, acabam que tem esse ponto, né? Porque tem alguma explicação por que eles têm tanta dificuldade de encontrar o ponto G da mulher? A gente, lá atrás, nós fomos feitas apenas para procriação. Né? Tanto que quando, na década de 1800 e pouco, a mulher deitava, tinha um lençol que vinha sobre ela com um buraco, e ali o homem fazia a prática sexual, que era só para poder satisfazer a ele mesmo, e muitas vezes a mulher, ela nem chegava a ter prazer. Então, tinha muitas mulheres que dentro da psiquiatria, elas começavam a responder de forma muito neurótica, que são crises, onde ela tinha paralisias de perna, paralisias de fala, justamente por isso, porque elas se sentiam muitas vezes invadidas, mas elas tinham que cumprir a tarefa. Então, isso foi passando de uma forma muito cultural, né? Onde a mulher, ela tem as obrigações sexuais e o marido é que estava ali para poder se satisfazer. Só que com o passar do tempo, nós fomos, que bom, nos posicionando, né? Conseguindo o nosso espaço e tendo essa abertura. E uma coisa que eu falo, meninas, é que até hoje eu dou muitas palestras, eu vou conversar em grupos de mulheres e muitas mulheres nem um espelho para poder conhecer e olhar para a própria vagina ainda não conseguem fazer isso. Porque muitas vezes carregada por esse estigma de que eu só sou a procriadora, eu sou aquela que sustenta o casamento, né? Aquela coisa, a mulher sábia edifica o seu lar. Mas a mulher sábia é essa mulher também, né? Que consegue estar dentro da relação dessa troca entre o homem e a mulher. E não simplesmente só ele ali se projetando e se carregando de todo o prazer. Então, isso é muito cultural. Por isso que o homem, ele não tem muito esse interesse em saber que no braço, no pescoço, no queixo, no pé, a gente tem zonas que são erógenas. E aí, por consequência, se eles não exploram do lado de fora, vão explorar do lado de dentro. E mais interessante do que até o homem encontrar o ponto G da mulher, é a mulher encontrar, né? Porque é isso, já é um tabu falar de tudo isso. Então, falar de masturbação sozinha, conhecer o próprio corpo, colocar o dedo, entender o que tem ali, é outros 500, né? Eu vi uma pesquisa esses dias que estava mostrando que mais da metade das mulheres não sabia nem encontrar onde era a vulva. Quer dizer, onde era a vagina, porque elas confundiam com a vulva. Então, se você não está identificando nem onde está a sua vagina, como é que você vai identificar o seu ponto de prazer? É muito difícil, né? Com certeza. E eu falo, a partir do momento em que a mulher, ela começa a se observar em coisas simples, desde um resfriado, né? Como é que o meu corpo reage? Como é que está acontecendo comigo agora nesse período menstrual? Por que o meu ciclo agora está mais forte? Que cólica é essa? A cólica é diferente? Quais são os sintomas que eu tenho antes dessa menstruação? A partir do momento em que a mulher ela começa a se observar, ela consegue também não se contentar com qualquer coisa que ela também vai ter na hora da relação sexual, né? Porque a gente sabe que a cultura passa muito isso. E uma coisa que eu acho muito interessante dentro do consultório, que eu consigo ver em estudos de casa com outros colegas também que trabalham na área da sexologia, existem algumas regiões do Brasil onde a mulher ela é muito mais fechada para poder se tocar do que outras regiões. Igual Minas Gerais. Uma boa parcela de mulheres de Minas Gerais, elas não se sentem à vontade para poder se masturbar.
Gente, que Curioso, interessante. né? É, pois é. A cultura, né? Acho que é muito cultural, né? Qual que é o... Eu fiquei curiosa. E qual que é o mais? Onde que as mulheres mais se tocam? Deve ser São Paulo, né? Eu imagino. A região aqui mais do centro-oeste é a região Sério? onde a gente Gente. tem Tem mais uma liberdade Vamos sexual. pegar. É, também. Viu, galera? Eu acho que por causa dessa mistura, né? Principalmente aqui em Brasília, a gente tem uma mistura, a gente tem gente vindo de todos os lugares. Então, eu acho que fica mais homogêneo e as coisas vão se permitindo mais. Mas cidades onde tem mais uma cultura mais fechada, as mulheres, elas têm, sim, muito receio de se tocar e conhecer o próprio corpo. É engraçado isso, esse dado, né? E voltando, você falou, tá trazendo do consultório, assim, você recebe muitas pacientes, ou homens ou mulheres, que chegam com demandas para você em relação a isso, assim, ao meu marido, ele não me explora para chegar no ponto G, ou eu não sei, preciso me conhecer. Você recebe esse tipo de demanda no consultório? Sim. Como que é? Porque a galerinha, ela tá falando assim, não, agora eu posso procurar ajuda, né? Hoje eu posso saber que além do meu quarto, posso colocar uma terceira pessoa, não pro sexo. Não, tá falando de trisagem. Uma liberdade até pra ter a dúvida, né? Porque antes eu ficava, então eu não Isso. tenho, vou nem perguntar. E aí eu posso acrescentar uma pessoa dentro dessa relação para poder nos orientar e fazer com que a relação ela fica mais gostosa. E sim, né, tem muitas mulheres que, por causa de vários traumas ou por causa de fisiologia mesmo, elas têm o que a gente chama de vaginismo. O vaginismo é um dos maiores vilões para a mulher que quer ter prazer alcançando e tendo estimulação no ponto G. Por quê, Alessandra? O vaginismo, ele consiste a vagina ser muito apertada. Então, qualquer coisa que seja introduzida, a mulher ela sente muita dor. E é uma dor, muitas vezes, equivalente àquela nossa primeira vez, né? Que tem o rompimento do ímen, mas toda vez onde ela vai tentar ter a penetração, ela sente muita dor. Aí, é claro que junto com a fisioterapeuta pélvica, trabalhando os tabus, trabalhando as patologias ou trabalhando os traumas, a gente consegue fazer com que essa região ela consiga ser penetrada sem tanta dor. E aí, essa mulher é uma das mulheres que ela chega nessa questão de, Alessandra, por favor, me ajuda. Como que eu vou resolver? Como que eu vou acessar? E pode ser, muitas vezes me procura tanto pessoas, mulheres cis, quanto mulheres homossexuais. Que elas estão ali com a parceira e a parceira não consegue introduzir 2 dedos para poder ir explorar e mostrar para outra, né? Olha, é aqui. Então, por causa dessa dificuldade e dessa patologia, essas mulheres, elas entram em sofrimento, só que aí elas se sentem muito culpadas. Eu não consigo. Até entender, né, que é uma patologia. Isso, porque muitas delas acham que elas não Tô são com problema, capazes. tô com problema. É a responsável. E muitas vezes o homem também chega, porque hoje, como a mulherada está falando, eu não aceito pouco mais, o homem, ele está tendo que meio que se virar nos 30 para poder dar conta do recado. E aí sim, lá no consultório a gente tem, né, o aparelho didático, bem didático, né? Tem o pênis e tem a vulva com a vagina toda completinha, e a gente vai fazendo esse treino, vai mostrando para que a gente possa fazer com que esse casal eles voltem a ter essa sintonia, para que eles possam ter esse sexo gostoso, né, que todo mundo merece. Com certeza. Só casal que procura ou homem solteiro, agora. mulher solteira também procura? Um homem solteiro chega lá e fala assim, eu acho que... Homem solteiro, ninguém me procurou ainda. Mas Eu a mulher acho- solteira vai, né? A mulher, ela vai. Até porque muitas vão encaminhadas pela ginecologista, né? Que, olha, você precisa verificar isso aqui. Vamos ver como é que tá a sua cabeça com relação às questões Ai, que da interessante. sexualidade. A ginecologista passar. Isso, elas são minhas parceironas. São as ginecologistas e os urologistas. top. Hoje a gente tem muito essa troca.
e elas vêm, a ginecologista observa, essa paciente aqui, ela não está tendo nada fisiológico, mas ela está reclamando para mim aquele sintoma, aquela dor, aquela angústia. Aí ela encaminha para um sexólogo que a gente trabalha essas demandas psíquicas do paciente, e aí eles vão relaxando, e aí essa parceria faz com que o paciente ele evolua bastante. Então, por isso que a mulher solteira, ela procura. Mas, para mim, nenhum homem solteiro... Alessandra, vem cá, me ajuda a achar esse ponto G. Não. Ainda não chegou nesse nível. Melhorem. E existe alguma posição sexual ou posições sexuais que favorecem né, chegar ao ponto G, ter o orgasmo pelo ponto G? Quais são? Muitas pessoas acham que é somente com o dedo que a gente faz a estimulação, né? Eu falo que, para os casais que eu atendo, eu tenho um Kama Sutra em PDF, e aí quando eu vejo que eles já estão começando a ficar um pouco mais relaxados, e falo assim, não, agora dá, uma coisa que eu faço, encaminho para eles um Kama Sutra. Gente, Kama Sutra tinha que ser livrinho de cabeceira da cama. Justo. Porque muitas vezes o casal, ele entra na rotina. Porque seu dia de trabalho é tranquilo? Não. Você não tem vários afazeres saindo do seu trabalho quando você chega em casa? Ainda tem que cuidar de casa. Né? Então, assim, a mulher muitas vezes tem 2, 3 obrigações para poder cumprir. O homem hoje também está nessa dinâmica, ele vai trabalhar e quando ele chega em casa também muitos estão ajudando. Então, tem dia que a única coisa que eles querem é relaxar. Gente, fazer sexo relaxa muito mais do que deitar na cama e descansar. E aí acaba tendo muito mais conexão. Então, quando a mulher, ela quer ter esse estímulo, quer ter esse prazer, no ponto G, dentro da relação sexual com o pênis do parceiro, primeiro objeto que a gente vai puxar para poder ser nosso parceiro, o travesseiro. Aí, ó, faça acesso. Viu? Gente, ó. Faça acesso. Não é uma coisa que você vai ter que ir lá no sex shop para poder comprar. Não, você tem lá na sua caminha. Então, de acordo com a altura do parceiro, de acordo com o corpo da mulher, um travesseiro é suficiente. Caso contrário, pode colocar 2 que ajuda. Alessandra, o tamanho vai atrapalhar? Não. Se a gente sabe que o ponto G, 2 dedinhos, colocou, já está chegando, então um pênis assim, assim ou assim... Vai chegar, né? Vai alcançar do mesmo jeito. Todos vão satisfazer. Então, é a mulher deitar de barriga para cima e aí fazendo essa, como se fosse uma pontezinha. Porque como a região é aqui na frente, ó, ela já tá pensando, imaginando. tô aqui pensando. Então, como é nessa região, a gente precisa de posições que propiciem isso aqui. Aonde a batida da glande do pênis venha com essa frequência aqui para poder bater. Então, essa pontezinha é uma das melhores. Então, seria o travesseiro nas costas lombar. da mulher. Aqui na altura da lombar. Na lombar. Você Entendi. deita de barriguinha para cima e aí o parceiro... É bom que você já vai ficar até relaxado. Pois é. Já tá lá na posição para poder relaxar. Eu falo, para gozar a gente precisa relaxar. Com certeza. Então, quem vai estar trabalhando ali é o parceirão. Uma outra posição é essa mesma posição, só que a mulher de barriga para baixo e o homem já projetando em cima da mulher. Aí, por isso é que eu falo, academia... Tem que estar na ativo. A academia, o condicionamento físico vai ajudar nessa hora. Então, a gente está deitado, o homem vem aqui por cima e aí ele, em vez dele fazer a penetração reta, ele vai fazer a penetração mais profunda. Literalmente para novamente bater. Angulada. Isso. Não é um ponto a ser descoberto? Com certeza. Não é tão misterioso? É. Então, a gente também precisa de posições que sejam mais acrobáticas. Sim. Mas dentro de uma conexão, todas as posições, elas são possíveis. E aí, para quando eu vou lá no motel, que tem aquela cadeirinha que parece um sofazinho, divanzinho, aquela dali também ajuda muito, quando a mulher ela fica sentada e o parceiro vem por cima. E aí é dar asas à imaginação. Sempre tendo isso na cabeça. Eu preciso combinar
essa fricção na parede. Uhum. Porque assim como o corpo masculino, né, que o pênis, ele tem a glande e ele tem todo o corpo, o nosso clítoris é a mesma coisa. Só que o nosso clítoris, ele é de um tamanho menor. Então, ele é muito desse tamanhozinho aqui. A cabeça aqui é onde a gente nos estimula e onde um bom oral também é muito gostoso. E a outra ponta é onde está É o ponto G. o ponto de... Interno, né? Então é uma continuação do clítoris, né? Então, querendo ou não, o ponto G é o clítoris. É só a Isso. continuação do clítoris. Isso. Ah, viu, gente? Mistério resolvido. Quase que o mapa que ela fez aqui. Porque uma coisa que é muito interessante quando a gente começa a estudar a questão da anatomia, Freud fala que nós mulheres, nós temos inveja do falo. Ele chama o pênis de falo, né? E aí, hoje em dia, eu brinco. Eu falei, a gente não tem inveja do falo. É porque nós somos muito mais espertas e aí a gente deixou ele mais escondido, que é pra galera, ó, Ralar ter pra que galera. suar pra poder satisfazer a gente. É justo. Então, porque a estrutura é a mesma, né? Quando aqui tem os testículos do homem, os nossos estão ali para dentro, aonde faz essa continuação do corpo cavernoso. Muito bom. E tem algum objeto, algum brinquedo que sozinho ajude a mulher a encontrar? Porque é isso, né? A gente tá falando de uma posição acrobática com o homem. É a mulher Mas e as mulheres E as mulheres sozinhas, solteiras? solteiras? Gente, os toys. Nossos brinquedinhos. Inclusive o episódio 1 do podcast falando daquilo é sobre brinquedos eróticos, então já assisti lá, que lá tem várias dicas. Tem vários. Eu assisti e eu falei assim, gente, olha aqui, ó, para poder usar pra gente localizar o nosso ponto G. Aqueles vibradores onde ele tem a uma curvatura. Isso, e tem uma cabecinha, eles são produzidos exclusivamente pra gente, para poder fazer essa estimulação. E aí eu falo para as meninas, gente, juntem dinheiro, mas comprem um bom. Bom. Por quê? Porque, como vocês viram, né, no episódio anterior, existem vibrações, existem movimentos, existe intensidade. E eu falo, a gente tem que dar o melhor pra gente. Então, por isso é que a gente tem que, sim, exigir que o parceiro da gente, ele localize, ele encontre, ele nos estimule nesse ponto G. Porque nós somos responsáveis pelo nosso prazer. E então a gente merece. Com certeza. E qual que é a diferença do orgasmo, do prazer que a gente tem com a estimulação do clitóris e do ponto G? Tem alguma diferença de como a gente vai sentir? Não. Não tem diferença. O que vai, às vezes, acontecer é questão de intensidade. Igual, nos brinquedinhos. Se eu começo a utilizar um bom brinquedo, né, um bom vibrador, e ali eu não tenho relação com ninguém, eu tô solteira e tudo mais. Se eu uso isso com uma frequência muito grande, aquela região minha, ela vai ficar meio que como uma memória. E aí, quando eu vier fazer, né, a estimulação com o dedo, eu vou ter uma dificuldade maior para poder alcançar esse gozar mais forte. Então, Você sobe o nível e... O nível ali. Não quer, meu filho? Você já me deu aqui o nível extremo. Eu não quero menos, não. Isso, e aí a gente tem que entrar nesse contexto, né? Eu falo que tanto para os meninos quanto para as meninas. Tudo que é exagerado nos faz mal, né? Igual quando a gente assiste muito filme pornôs, a gente acaba querendo ficar condicionado à cabeça que vai ser daquele jeito ali. E não vai ser. São takes que são gravados ali 3, 4, 5 dias para poder a gente assistir 20 minutos. Né? Então, não queiram uma performance daquela forma. Então, tudo que é exagero é demais. Então, quando você estimula o clítoris por fora, o ponto G, numa intensidade legal, num relaxamento, onde você está entregue ao seu prazer, dá para poder chegar ao orgasmo e orgasmos múltiplos. Adoro. Isso. E orgasmos múltiplos tendo essa mesma estimulação. E uma coisa que é muito interessante, que todas as mulheres não esqueçam, não é só aqui nessa pontinha e lá dentro, onde está localizado o ponto G, que a gente tem prazer. É em toda essa região. Então, todo esse canal, ele está ali estimulado e pronto para poder te dar prazer.
O Falando Naquilo foi nas ruas, o Fala Nick foi conversar com uma galera para entender o que elas pensam sobre o ponto G. Vamos conferir. O Falando Daquilo está de volta ao NB hoje para saber a opinião dos universitários sobre o famoso ponto G. Eu sou Nicolas Tavares, da equipe de redes sociais do Correio, e quero saber. E aí, ponto G, cadê você? Vamos lá? Então, ponto G, o que falar sobre ponto G? Eu acho que falando como uma mulher cis e hétero que tem experiência com homens, eu acho que realmente é uma coisa que na maioria das vezes os homens não se preocupam muito em fazer a gente alcançar. Como mulher, eu acho que quando você tem parceiros homens, é uma coisa mais complicada de se alcançar. E essa questão assim, do autoconhecimento que ela falou é muito importante também para quando você estiver numa relação, né, com outra pessoa, você poder ter aquela liberdade de poder falar o que você gosta, o que você não gosta. Sobre o ponto G... Calma aí. Sobre o ponto G, acredito que depende muito de mulher para mulher também. E acho que ainda é um tabu muito grande, né? Essa questão da sexualidade feminina, o orgasmo feminino. E talvez por não ser tão discutido, talvez seja por isso que as mulheres não atingem tanto. Acho que é isso. Sim, sobre o ponto G, é um tema sexual, pô, meio tabu em África. Mas eu acho interessante de falar agora, principalmente aqui na universidade. É difícil de algumas pessoas conseguirem alcançar, estimular até esse nível a mulher. Fácil, mas com homens geralmente é bem mais complicado, mas acontece, já aconteceu. As mulheres, acho que, pelo menos a experiência que eu tenho, acredito que o ponto G é um pouco mais no ato, mas eu acredito que é desde o início. Desde que você vai com flerte, desde que você conversa com a pessoa. Então o ponto G é tudo isso, tanto as preliminares, que intensifica isso depois no ato mesmo. Agora, com mulheres, assim, eu acho mais fácil. E agora, quando a gente tem aquele hábito de se tocar, né? Eu acho que, assim, eu consigo tranquilamente chegar no meu ponto G sozinha. Com mulheres é mais fácil, mas com homens geralmente é bem mais complicado. Mas acontece, já aconteceu. E é isso, se não alcançar com nenhum homem, alcança sozinha também. Bom, como vocês puderam ver, as meninas, elas já têm uma... E você vê que é uma galera jovem, mas que já sim, tá... uma noção maior. já tem uma noção, né? A galera falando sobre autoconhecimento, que eu acho que é o principal, né? De tudo relacionado ao sexo, eu acho que é o principal, assim, Sim. né? Você vê que elas falam, assim, e aí... que elas já têm uma noção, né? E aí você já vê que o homem, ele já tem um pouquinho mais de dificuldade mesmo. Você vê que é isso, assim, o homem que tem a maior dificuldade, né, Alessandra? Sim. Eles acham que é um campo misterioso. E eu falo, não, gente, vamos mergulhar, vamos explorar, né? E parar de querer aquela coisa do sexo rápido, né? Porque muitas vezes eles querem uma rapidinha, aí eu falo que é a transa coelhinho, acabou. Né? Então, ter essa intensidade, ter essa intimidade pra gente ver homens mais conhecedores, né, do assunto. E dentro do consultório, muitas vezes, quando a gente está ali com pessoas que têm essa cabeça mais aberta, se permite conhecer e estudar até, a gente sabe que tem muitos homens aí que mais antigos, até mais velhos, não sei se é a experiência, né, também, né, a caminhada aí de vida, onde eles têm muito conhecimento da onde é que está essa zona que tanto a galera fica aí com medo de não encontrá-la. Pois é, ele chega a falar assim, né, que começa com flerte, é uma noção, eu acho que é uma coisa tão abstrata que ele confunde com tesão, né? O ponto G não sabe nenhum conceito, assim. Eu acho que isso acaba sendo um problema para nós mulheres, né? Essa educação sexual, né? E eu acho que a importância do seu trabalho no consultório, né? E inclusive, é uma curiosidade que eu tinha, que você falou sobre os homens mais velhos. Os homens que procuram, as mulheres que procuram, elas são mulheres mais velhas, são mulheres mais novas, homens mais velhos, mais novos. Como é que é esse público que busca esse conhecimento? Eu já fico tão feliz com isso, porque como eu atendo a adolescentes, adultos, casais e o público LGBTQIA+, então eu tenho essa galera
toda, né? Então, já passaram pelas minhas mãos já de todas as idades, né? Casais que falaram, não, eu quero fazer terapia antes de me casar, que é para quando eu casar, eu já estar um pouco mais alinhado às coisas. Legal. Até aquele senhorzinho, aquela senhorinha, Ai, que eles já estão lá na terceira idade, onde a conexão é muito mais eles, e que esse fogo, né, que o tesão, que a vontade de estar ali, de ter relação com a parceira que ainda conseguem ter, eles também vão ali para poder saber se, olha, tá acontecendo isso comigo, é da minha cabeça ou será que já é da idade, né? E aí quando eu recebo eles primeiro, antes deles ter passado no gineco ou no urologista, aí eu faço esse caminho inverso. Aí, olha, Sim. então a gente vai começar a trabalhar aqui, vamos ver o que é que está atrapalhando a cabeça e vamos fazer aqui também com o doutor, o urologista, o ginecologista, para poder a gente não ficar aqui perdendo tempo, pensando que talvez é algo na cabeça e pode ser algo fisiológico. Então, eu tenho muito esse fluxo muito grande, né? Então, eu tenho o pessoal que está fazendo transição dentro da transexualidade, né? Que tem essa problemática com o corpo também. Tem muitos que estão com disforia de imagem, né? Aí, a gente trabalha tudo isso. E quando a gente estava falando do rapaz que falou, né? Do ponto G que começa num flerte. Olha, pode começar se ele tiver um flerte muito para poder deixar a mulher já um pouco estimulada. E aí a gente fala da estimulação sanguínea. Só. Porque outro caminho a gente precisa de intimidade para poder o ponto G ele ser estimulado. Justo. Eu cheguei a ver umas pesquisas recentes, até de 2022, desculpa, que falaram que o ponto G é um mito, não existe ponto G. Assim, por que tem tanto, às vezes, essas divergências até de pesquisadores, né, que vão atrás de desvendar o mistério? Por que tem tanta essa divergência, assim, você acha? Olha, uma das coisas que eu mais percebo que são pessoas do público masculino que fazem... Frustrados. Não encontrou. Não encontrei porque não existe. Não encontrou, não existe. Aí eu fico perguntando, e quando eles descobrirem que tem agora o ponto A e o ponto U? Ai, gente, o que é? Ai, primeira mão, Helena, primeira mão. Hoje a gente, como eu falei, né, que nosso corpo ele tem 1.500 terminações nervosas. A gente está começando agora a ver alguns estudos aonde é um ponto que ele é bem lá próximo do nosso útero. E ali ele tem também esse estímulo. E é em se tocar ele várias vezes que ele consegue fazer com que a mulher entre nesse... Mas aí tem que ser um pênis GG. O povo já tá achando difícil achar bem que já tá ali na entradinha, imagine lá no fundo. E aí sim, é tamanho. É claro que aqueles que são menores talvez não consigam alcançar. Mas nessa posição do travesseiro, na posição aonde o parceiro coloca as pernas da parceira no ombro, dá uma levantada, dá para poder ser alcançado. Né? E dentro do estudo da sexualidade, muitas vezes a gente vê isso mesmo. É igual o jatinho que a mulher... Squirt. Isso. De inglês eu sou maravilhosa, viu? De sexologia eu sou boa, de inglês eu sou péssima. Falam que não existe, né? Num dos cursos que eu fiz, que eu estava dentro da minha formação, um professor virou e falou que aquilo dali era urina. Não, gente. Homens. Só eles. Enfim. Então, assim, é claro que quando eu não tenho esse conhecimento, quando eu não tenho a oportunidade de vivenciar muitas vezes e saber, é claro que a gente vai entrar nesse contraponto. E eu acho que em todos os campos de pesquisa sempre tem alguém que está ali, né, para poder cutucar, para poder dizer, não, você não está no caminho certo, não, quem está no caminho certo sou eu. E
E aí entra muitas vezes aquelas disputas de ego, né? Porque eu sei mais, eu pesquisei mais, eu estou mais inteirado. E eu falo, não, gente. Vai transar. Isso. para com isso, vai transar. Loucura. Vai achar o ponto G, em vez de falar que ele não existe. Ou procurar outros pontos. Exatamente. Essa pesquisa vale. É o ponto U que você falou, que é perto do útero. Isso. E o ponto A? O ponto A, ele é no caminho. Temos o ponto G. Quando a gente está ali fazendo a nossa fisioterapia pélvica, a gente fala muito sobre a questão dos 3 anéis. Hoje a gente identifica que esses 3 anéis, eles também dão prazer na hora que são estimulados. E o primeiro anel, ele fica bem na entrada, né, da nossa vagina. O segundo é no caminho. E o terceiro, ele é como se estivesse saindo, já chegando ali pertinho do útero. Tanto que o terceiro, se você reduzir todo o gás deitada para baixo e você passar a mão, né? Aí quem tá mais gordinha tem que apertar bastante. Você consegue localizar esse terceiro anel. E ali também está tendo estudos de que aquele lugarzinho ali do terceiro anel é o ponto A. Gente, tá vendo? 3 pontos. Muito Um ponto pra se achar. só dificultando cada vez mais a vida do homem. Bom, esse foi mais um episódio do podcast falando daquilo, onde a gente pelo menos tentou dar um mapa para vocês desvendarem o mistério do ponto G. Eu acho que deu para ficar bem claro, né? Eu acho que foi bem didático. Bem explicado, Exatamente. Vamos lá, galera, né? Vamos dar uma estudada. Quem tá na dúvida assiste tudo. Pois é, vai ter que dar uma estimulada. E depois de assistir, vai pra cama. Exatamente. Treino, bora botar em prática. E o podcast falando daquilo, ele vai ao ar todos os domingos, tanto no Spotify quanto no YouTube. Ele é inspirado no nosso blog, o blog daquilo, que a gente também trata sobre sexualidade, tabu, educação sexual, tudo relacionado aos prazeres da vida. E você pode encontrar a gente nas redes sociais do Correio Brasiliense. A doutora Alessandra, ela já passou o Instagram dela, tá aqui na tela. A Helena também, se vocês quiserem lá dar uma stalkeada, vai que ela, né? O arroba dela também tá aqui. E foi muito bom esse papo com vocês, meninas. Eu acho que dá pra gente, acho que a gente precisa disso, né? Como, não só do autoconhecimento, acho que a gente precisa falar sobre os temas, né? Pra gente poder começar a entender mais sobre isso, sobre o assunto. Com certeza. Falar sobre sexo não é muitas vezes induzir, como a gente às vezes escuta, né? Que a gente está induzindo a pessoa à prática. Não, a gente está psicoeducando para quando a pessoa for para a prática, ela não sofrer e nem passar por nenhum trauma. E é isso, gente. Então vamos conhecer o nosso corpo e o ponto G tá aí. A gente tem como encontrar, viu? Tá provado que existe. Tá provado. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.